Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nós falaremos hoje da notícia que circulou nessa semana de que Eunício Oliveira teria arrematado um imóvel de Ciro Gomes num processo movido por Fernando Collor de Mello. Olha a que ponto nós chegamos, né? E vamos falar, porque nessa história toda, Eunício Oliveira meio que tirou sarro do Ciro Gomes, como que se ele não soubesse administrar o próprio patrimônio. Então eu fiz uma pesquisa e vou aqui falar também dos patrimônios de Eunício Oliveira. Vou deixar todos os links. Esse vídeo praticamente não vai ter opinião minha, eu vou apenas relatar o que alguns jornais já noticiaram ao longo dos anos. E vamos falar também um pouco do histórico de Eunício Oliveira e dos processos aí que realmente Ciro Gomes já sofreu, mas já adianto, nenhum deles por corrupção. Eunício Oliveira, assim como o Fernando Collor, estão num time seleto que inclui Michel Temer, Eduardo Cunha e outros que processaram Ciro Gomes por danos morais, calúnia, difamação, enfim. Vamos falar sobre isso, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e, claro, se gostar do vídeo, deixe o seu like e mande esse vídeo só para mais uma pessoa, para a gente conseguir aumentar o número daqueles que estão aqui conosco no Politizando, falando de ideias, de projetos, deixando aqui os seus comentários para que a gente enriqueça ainda mais esse trabalho que a gente faz aqui. Bom, então a notícia é de que Collor processou o Ciro após o pedetista afirmar em entrevista publicada em 99 que o ex-presidente Lula deveria ter chamado Collor de playboy safado e cheirador de cocaína em debate nas eleições de 1989. O pregão foi autorizado pela Justiça como forma de pagamento de indenização por danos morais ao senador Collor de Alagoas. A revista semanal Veja, Oliveira, Eunício, ressaltou que arrematou apartamento, entre aspas, de sacanagem e aproveitou para intrigar Ciro Gomes. E disse, o homem não administra nem o patrimônio dele, quer administrar o Brasil? Criticou. Vamos ver então, Eunício. Ciro Gomes já foi prefeito de Fortaleza, extremamente bem avaliado e em seguida foi eleito governador do Ceará. Quando ele saiu, estava com 74% de aprovação. Então ele soube administrar o patrimônio tanto de Fortaleza quanto do Ceará. Ceará é hoje um dos estados, talvez o estado mais equilibrado do ponto de vista fiscal. Muito disso graças ao que o Ciro fez naquele período. É só dar um Google pesquisar. Depois Ciro virou ministro da Fazenda, administrou a economia do Brasil por 4 meses, ajudou a consolidar o Plano Real. Enfim, e teve vários êxitos nessa passagem curta, e ela foi curta por quê? Diferente do que o Nando Moura fez de mentira e teve resposta nesse canal, porque o governo Itamar se encerrou. E aí o Ciro não fez parte do governo Fernando Henrique, tempo depois ele rompe com o PSDB e com o Fernando Henrique por conta do governo ter aí abraçado o neoliberalismo, que o Ciro viria a escrever um livro no ano de 95, 96. Então, hoje é moda bater no neoliberalismo. O Ciro já batia em 95, 96, só para constar. E aí, só mais um detalhezinho em relação ao patrimônio pessoal. Olha, se a gente for pegar por um outro lado, o Ciro recusou 3 aposentadorias a que teria direito, o que daria para ele aí em torno de R$90 mil, quase 1 milhão. Então sim, ele abriu mão disso. Alguém pode olhar e falar assim, poxa, mas o Ciro é bobo, não sabe administrar o seu patrimônio. É porque ele considera essas aposentadorias legais, mas imorais. Então ele preferiu não recebê-las. Voltando ao processo, então, a indenização foi fixada em cerca de R$400 mil. Como o Ciro não pagou o valor estipulado em juízo, o apartamento foi leiloado para quitar a dívida. O imóvel leiloado está localizado em Fortaleza, capital cearense, e foi avaliado em R$409 mil e alguns quebrados pelo site Mega Leilões, que realizou o pregão. Em nota, a assessoria de Ciro Gomes informou que trata-se de ação judicial eivada de vícios e nulidades, com recurso pendente de julgamento ao Superior Tribunal de Justiça. Desde o início do processo, em 99, adversários tentam se aproveitar do fato para fazer politicagem. O clímax se deu agora quando um deles, por mera chicana, aproveitou-se para arrematar os direitos do devedor fiduciário do imóvel, que sequer é propriedade de Ciro Gomes. Fecha aspas para a nota da assessoria. E por falar em patrimônio, já que ele critica o Ciro, o Eunício parece ser um gênio dos negócios.
E aqui, repito, não tem nada de afirmação minha, os links estarão aqui no comentário fixo e também na descrição do vídeo para quem quiser ler na íntegra. Mas uma matéria do Globo de 2015 mostra algo interessante. A manchete é: empresa de Eunice Oliveira tem contratos de 1 bilhão com a Petrobras. Ciro fala muito disso nas entrevistas, talvez é um dos motivos de Eunice não gostar muito do Ciro. E diz então a matéria do Globo: a empresa Manchester Serviços Limitada obteve contratos com a Petrobras no valor de quase 1 bilhão, com B de bola, entre 2007 e 2011, período em que o líder do PMDB no Senado, Eunice Oliveira, foi um dos donos do empreendimento. O maior contrato, assinado em julho de 2011 e em vigor até o próximo mês de julho de 2015, é de 617,9 milhões de reais. Em dezembro, portanto, depois disso tudo aqui, de 2011, o senador transferiu os 50% de cotas que detinha na empresa, no valor de 4 milhões, para os outros sócios, Nelson Ribeiro Neves e Rodrigo Castro Alves Neves. Atualmente, na ocasião da matéria, os dois continuam sendo os donos do negócio. Detalhe aqui agora, gente. Depois da saída de Eunice, diz a matéria, a Manchester perdeu força nas contratações pela Petrobras. Puxa vida! Até 2011, a empresa assinou 9 contratos, que somam 978,4 milhões de reais. Detalhe aqui agora, 5 foram firmados a partir de cartas convite e 4 por dispensa de licitação. Adivinha quem era o presidente nessa época? Luiz Inácio Lula da Silva. Do maior período em que Eunice era sócio, aqui tem um período também da Dilma, né? Só pra gente ser, claro, PT no poder, então parte Lula, parte Dilma, para ficar bem correto. Do período em que Eunice era sócio, só permanece ativo o maior dos contratos, para o qual a Manchester participou de concorrência com outras empresas. Então isso aqui também informa a matéria do Globo. A partir de 2012... já sem o senador do PMDB na sociedade, a empresa obteve 5 contratos, mas com valores bem mais modestos. Ao todo, 68,5 milhões. Então a gente percebe que o Eunice realmente ele negocia bem. Que ele foi sair da empresa, os contratos diminuíram, os valores diminuíram. Desde julho de 2013, há quase 2 anos, portanto, a Manchester não conquistou novos serviços na estatal. Então a gente percebe, depois de julho de 2013, essa matéria, repito, é de 2015. E aí, o gênio dos negócios, Eunice Oliveira, conseguiu uma proeza nesse período. Vai dizer, então, uma matéria do Globo de 1º de fevereiro de 2017. Manchete: patrimônio de Eunice Oliveira cresceu 169% entre 2010 e 2014. Lembrando que ele saiu da empresa no final de 2011. O patrimônio do senador Eunice Oliveira, diz a matéria, eleito presidente do Senado nesta quarta-feira, aumentou 169% entre 2010 e 2014. Passou de 36,7 milhões para 99 milhões. Na declaração de bens de 2010, ele tinha 72 propriedades rurais. Em 2014, chegou a 88 fazendas e previu investimentos de 5 milhões apenas na compra de rebanho. A maioria das terras fica no município de Corumbá de Goiás, na beira da Serra dos Pirineus. Enfim, aí em 2018, aí ele teve uma queda. Para disputar a reeleição ao Senado de outubro de 2018, o senador informou ser dono de 89 milhões de reais. Eram 99 em 2014, aí 4 anos depois teve uma queda de 10 milhões. Só como curiosidade, nas eleições de 2018, Ciro Gomes declarou um patrimônio de 1,7 milhão de reais, o que muita gente aponta como sendo algo compatível para quem está aí há tanto tempo, né, como professor, advogado, escritor, também teve cargos políticos, teve cargo na iniciativa privada, então uma declaração modesta se comparada à do seu adversário político no Ceará. E vamos falar então de algumas curiosidades do Eunice com o PT. Em 2004 e 2005 ele foi ministro das comunicações do Lula. Em 2016, aí ele foi um dos líderes do impeachment da Dilma, chamado de golpista e tal. No ano seguinte, Eunice se candidata à presidência do Senado e vai dizer aqui uma matéria, vou deixar todo o link para vocês.
O Eunício Oliveira era considerado pelos colegas um político habilidoso e conseguiu reunir o apoio necessário para sua candidatura, incluindo os senadores do PMDB, partido dele, PSDB, PT, PP e PSD, dentre outros. Então a gente vê, o PT chamou o cara de golpista e no ano seguinte estava lá abraçado, né, ajudando ele a se eleger presidente do Senado. Em 2018, ele vai concorrer aí à reeleição. E aqui uma matéria diz que a decisão do PT do Ceará de não ter candidato ao Senado para facilitar a reeleição do senador Eunício Oliveira gerou uma crise dentro do comando nacional do partido e no diretório estadual da legenda. Por que gerou essa crise? Porque a sigla rifou o senador petista José Pimentel, que disputaria um novo mandato em nome de uma aliança com o MDB. Então o PT sacou o José Pimentel para apoiar o Eunício. Resultado, o Eunício perdeu, Cid Gomes foi eleito ali em primeiro lugar disparado e em segundo lugar Eduardo Girão, esse mesmo senador bolsonarista que a gente está vendo ali na CPI da pandemia, sempre defendendo, enfim, sendo contrário ao que diz a ciência, uma postura do Girão que eu considero muito lamentável nesse ponto, assim, em outros aspectos também, mas vou ficar só nesse ponto por enquanto. Aqui a presidente nacional, para a gente ser justo, do PT, senadora Gleisi Hoffmann, reagiu à decisão do diretório cearense e afirmou pelo Twitter que o partido não apoiou nem apoiará Eunício. Em seguida à derrota, Eunício falou, olha, aposentei, não quero mais e tal, não queria mais mexer com política. Mas Lula parece não querer que Eunício se aposente. Por que eu digo isso? Em maio agora de 2021, Lula viajou para Brasília e se encontrou com vários políticos, dentre eles Eunício Oliveira. E aí o próprio Eunício fez questão de postar uma foto no seu Twitter, mas muito animado, e ele disse nessa foto: fui convidado nesta terça-feira, 4/5, para uma... Ele foi convidado, vamos lembrar, hein? Não é ele procurou o Lula o procurou. Para uma conversa agradável e produtiva com o ex-presidente Lula. Falamos sobre as alianças regionais nas eleições de 2022, além de outros temas importantes. Então a gente vai ter que aguardar 2022 para ver se Eunício vem como candidato ao Senado, como candidato ao governo do Estado, a deputado federal, enfim. Mas aqui já há uma aproximação do Lula, do PT, com Eunício Oliveira. Então, sobre o processo do Collor, alguém pode dizer assim, mas o Ciro não deveria ter falado isso? Tudo bem, cada um tem opinião. É o tipo de coisa que talvez dá para ser evitado. O Ciro, enfim, a justiça vai definir se o Ciro tem que pagar, se não tem que pagar. Recorreu, a gente deixa para a justiça resolver isso. Eu nem quis entrar aqui nas questões de que o Eunício é acusado na Lava Jato. Isso aqui eu também deixo por conta da justiça apurar e condenar o Eunício se for o caso. O que tem que ser ressaltado de fato, Ciro foi processado por Collor. Ciro também foi processado por Eunício, repito, por Eduardo Cunha, por Michel Temer, por Bolsonaro. Então tem uma turma que acusou o Ciro aí de danos morais, difamação, calúnia, enfim. Mas tem que ser reforçado o Ciro nunca respondeu a nenhum processo, nenhum, por corrupção ou improbidade administrativa. Nem para você falar assim, não, mas ele foi acusado disso aqui, foi réu naquele processo por corrupção e foi absolvido. Não, nem isso se tem do Ciro até este momento, enquanto eu gravo esse vídeo em 16 de julho de 2021. Enfim, vamos continuar acompanhando e qualquer novidade em relação a esse assunto a gente traz aqui no canal Politizando para vocês. Repito, quem não se inscreveu ainda e puder, se inscreva, ative as notificações, deixa o like se gostar e compartilhe em mais grupos, manda para amigos, compartilhe no Facebook para ajudar esse material a chegar em mais pessoas. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.